O caminho que transformou um império em sabedoria. Era uma manhã fria em Corinto, e o apóstolo Paulo, com as mãos ainda marcadas pelas correntes de Filipos, observava o movimento do porto. Navios chegavam carregados de mercadorias, comerciantes gritavam ofertas, e entre o burburinho, ele via algo mais profundo, almas cansadas, buscando respostas em filosofias vazias ou no poder efêmero de Roma. Foi ali, entre o barulho do mundo, que ele começou a ditar palavras que atravessariam séculos, uma carta aos romanos, não como um tratado teológico distante, mas como um manual para viver. Hoje, essas palavras não estão confinadas a pergaminhos antigos. Elas respiram nas escolhas que fazemos ao acordar, nas batalhas silenciosas contra a ansiedade, nas vezes em que a injustiça nos fere ou quando o orgulho sutilmente nos afasta dos outros. Romanos não é apenas sobre fé, é sobre como essa fé se torna raiz, tronco e fruto em meio ao caos. A primeira lição surge como um sopro: não se amoldem ao padrão deste mundo. 12:2. Não é um chamado à fuga, mas à transformação. O mundo oferece moldes de sucesso a qualquer custo, felicidade atrelada à posse, identidade construída em likes. Mas Paulo fala de uma renovação da mente, um processo lento, como a água que esculpe a pedra. Quem já tentou quebrar um hábito tóxico ou escolher o perdão em vez da vingança sabe que essa renovação dói. É desmontar o que nos foi imposto para descobrir o que realmente somos. Depois, vem a humildade que desarma: não tenham de si mesmos um conceito mais alto do que devem ter. 12:3. Em uma cultura que premia a autopromoção, isso soa como heresia. Mas Paulo não fala de menosprezo, e sim de verdade. O orgulho é um fardo pesado e exige que provemos algo a todo instante. A humildade, por outro lado, é leve. Ela permite que sirvamos sem esperar aplausos, que reconheçamos nossos limites sem vergonha e que celebremos os dons dos outros sem inveja. E então, a revolução do amor: ame os outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros. 12:10. Não é um amor abstrato, mas prático. É escolher ouvir quando o corpo pede por distrações, é estender a mão ao colega de trabalho que todos ignoram, é cozinhar para o vizinho doente mesmo quando o dia foi longo. Esse amor não depende de merecimento porque, afinal, quem de nós mereceu a graça que recebeu? Mas a carta também fala das sombras. Se o seu inimigo tiver fome, alimente-o; se tiver sede, dê-lhe algo para beber. 12:20. Não é uma exortação ingênua, mas uma estratégia de guerra espiritual. O ódio consome quem o carrega, a bondade, mesmo não correspondida, libera. Quem já tentou abençoar quem o magoou sabe: a vitória não está em mudar o outro, mas em não deixar que o veneno da amargura envenene a própria alma. Há ainda paciência nas provações. 5:3-4, que ensina que a dor não é um castigo, mas um processo como o ferro que se torna espada no fogo. A esperança que não decepciona. 5:05, porque se apoia não em circunstâncias, mas em um Deus que já venceu a morte. A liberdade de não ser escravo do pecado. 6:06, porque a graça não é licença para fazer o que queremos, mas poder para nos tornarmos quem devemos ser. E quando a ansiedade aperta o peito, ecoa a certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:31, não é uma promessa de ausência de lutas, mas de presença nas lutas. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo não nos abandona nas valas da vida. Ele não nos poupa do vale, mas caminha conosco nele. Por fim, a carta fecha com um lembrete que é quase um abraço: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. 15:13. Não é uma alegria barata, dependente de tudo dar certo, mas uma paz que persiste mesmo quando nada faz sentido. Porque a fé não anula as perguntas, ela nos dá coragem para vivê-las. Essas 12 lições não são regras, mas convites. Não exigem perfeição, mas disposição. E assim como a semente precisa ser enterrada para se tornar árvore, essas verdades precisam ser vividas no trânsito caótico, nas contas a pagar, nos silêncios que precedem um pedido de perdão. Romanos não é um livro para ser lido, é um caminho para ser percorrido. E cada passo, por mais pequeno, é uma vitória. O vento batia nas janelas da pequena casa de tijolos aparentes, onde Clara, com as mãos ainda trêmulas, guardava a carta amarelada entre as páginas de sua Bíblia. As palavras de Paulo, escritas há séculos, pareciam ter sido sopradas diretamente para o seu peito naquela tarde de inverno. Não era a primeira vez que ela as lia, mas era a primeira vez que as sentia como um chamado. Do lado de fora, o bairro operário seguia seu ritmo cansado,
crianças brincando entre poças de água suja, o cheiro de feijão cozinhando em panelas enferrujadas, o som abafado de uma rádio tocando um samba antigo. Clara fechou os olhos e respirou fundo. O vale não era uma metáfora para ela. Era o contra-cheque que nunca dava para o mês inteiro, era o diagnóstico que o médico havia murmurado entre dentes, era o silêncio do filho mais velho, que há semanas evitava olhá-la nos olhos. Ela se levantou e foi até a pia, onde uma xícara de café frio ainda esperava. Enquanto esvaziava o líquido escuro no ralo, lembrou-se da árvore que vira no caminho para a igreja no domingo passado, um ipê roxo, nu e retorcido, com galhos que pareciam garras arranhando o céu cinza. Como algo tão feio pode florescer, pensara na época. Mas agora entendia, a beleza não estava na ausência de cicatrizes, mas na teimosia de brotar apesar delas. Na sala, o marido, João, dormitava na poltrona desgastada, o jornal aberto sobre o peito. As olheiras fundas dele contavam histórias de turnos duplos na fábrica, de sonhos interrompidos pelo despertador às 4 da manhã. Clara pegou o cobertor que estava dobrado no sofá e o estendeu sobre seus ombros, como fazia há 27 anos. Não era um gesto grandioso. Não resolvia as contas, não curava as dores, não trazia de volta o filho que se afastava. Mas era um passo. Um pequeno ato de resistência contra o desalento. Naquela noite, enquanto a chuva começava a tamborilar no telhado de amianto, Clara sentou-se à mesa da cozinha com um caderno de capas surradas. Não para escrever respostas, elas não existiam, mas para anotar as perguntas que a assombravam. Por que agora? Até quando? Será que aguento? As letras tremiam, borradas aqui e ali pelas lágrimas que ela não se deu ao trabalho de enxugar. Mas, entre uma linha e outra, surgiam também fragmentos de memória, o riso do filho quando pequeno, correndo pela calçada com uma pipa, o cheiro de pão quente que a mãe dela fazia nas manhãs de domingo, a vez em que João, sem dinheiro para um anel, lhe dera uma aliança feita de arame torcido, prometendo trocá-la quando a vida melhorasse. Ela não sabia que, na casa ao lado, a vizinha Dona Maria, viúva há 10 anos, fazia o mesmo, relia cartas antigas, acendia uma vela para o filho que morrera cedo, e murmurava salmos enquanto os dedos, nodosos pela artrite, tricotavam um cachecol para a neta que nasceria em junho. Duas mulheres, duas valas diferentes, mas o mesmo Deus que não prometia atalhos, apenas companhia. No dia seguinte, Clara acordou antes do sol. Enquanto preparava o café, notou que o ipê roxo da rua havia florescido durante a noite. Não uma ou duas flores, mas uma explosão de pétalas violetas, tão intensas que pareciam iluminar o cinza da manhã. Ela serviu uma xícara para João, que acordou resmungando, e colocou a outra na bandeja, junto com um pão com manteiga. Vou levar isso para Dona Maria, disse, antes que ele pudesse perguntar. João a olhou, confuso, mas assentiu. Não era um gesto grandioso. Não mudaria o mundo. Mas era um passo. E, como escrevia Paulo, cada passo, mesmo os que doíam, mesmo os que pareciam não levar a lugar nenhum, era uma vitória. Porque a fé não era a certeza de que o vale terminaria, mas a convicção de que, nele, não estavam sós. Clara caminhou pela calçada úmida de orvalho, a bandeja equilibrada entre as mãos. O cheiro da terra molhada se misturava ao aroma do café, e o ipê roxo, agora um farol roxo contra o céu pálido, parecia guiá-la. A casa de Dona Maria ficava no fim da rua, uma construção baixa de tijolos aparentes, com um pequeno jardim onde cresciam ervas e flores silvestres. A porta estava entreaberta, como sempre. Dentro, o ar era quente e pesado, carregado do cheiro de remédios e óleo de cravo. Dona Maria estava sentada na poltrona de couro gastado, os dedos nodosos entrelaçados sobre o colo. Seu rosto, sulcado por anos de sol e trabalho, se iluminou ao ver Clara. Minha filha, murmurou, estendendo a mão trêmula. Você não precisava. Eu queria, respondeu Clara, colocando a bandeja na mesinha ao lado. O café ainda está quente. Dona Maria sorriu, um gesto lento que pareceu exigir esforço, mas que transformou seus olhos cansados. Enquanto tomavam o café em silêncio, Clara notou o retrato emoldurado na parede, um homem de rosto sério, uniforme militar desbotado. O filho, pensou. O mesmo que nunca voltou da guerra, cujas cartas Dona Maria ainda guardava na gaveta da cabeceira. Ontem sonhei com ele, disse a velha, como se lesse seus pensamentos. Estava num campo cheio de papoulas. Dizia que não doía mais. Clara apertou os dedos dela, sem responder.
Não havia palavras para aquilo. Mas o silêncio entre elas não era vazio, era um lugar onde cabiam todas as coisas não ditas, todas as dores que não precisavam de nome. Quando se despediu, Dona Maria lhe entregou um pequeno embrulho de pano. É semente de calêndula, explicou. Planta no seu quintal. Afasta a tristeza. Clara guardou o pacote no bolso, sentindo o peso leve das sementes como uma promessa. De volta à sua casa, encontrou João na varanda, olhando para o ipê. Ele não disse nada quando ela se aproximou, apenas lhe passou um copo de suco de laranja recém-espremido. Os dois ficaram ali, lado a lado, observando as pétalas caírem devagar sobre a terra, como se o próprio tempo estivesse se rendendo à beleza efêmera daqueles dias. Mais tarde, enquanto regava as plantas do quintal, Clara enterrou as sementes de calêndula perto do muro. Não sabia se floresceriam. Mas, pela primeira vez em meses, não precisava ter certeza. Bastava acreditar que, de algum modo, até as coisas mais frágeis encontravam força para romper a terra. Naquela noite, Clara sonhou com um campo amarelo, tão vivo que parecia respirar. As flores se moviam ao ritmo de um vento que não existia, e no centro do campo havia uma mulher de costas, vestida de branco. Ela colhia calêndulas com mãos delicadas, como se cada pétala guardasse um segredo. Clara tentou se aproximar, mas o chão sob seus pés era macio demais, uma terra úmida que a puxava para baixo. Acordou com o cheiro de café fresco e a luz cinzenta da madrugada filtrando pelas cortinas. João já estava na cozinha, fritando ovos com a mesma paciência de sempre. Ele não perguntou sobre o sonho, mas deixou uma xícara de café ao lado do prato dela, como se soubesse que ela precisava de algo quente para dissolver o resto da noite. Clara tomou o café em silêncio, observando as mãos dele, grossas, marcadas pelo trabalho, mas que seguiam os gestos da panela com uma precisão quase carinhosa. O ipê está quase sem folhas, comentou João, sem tirar os olhos do fogão. Daqui a pouco só vão sobrar os galhos. Clara sentiu. Sabia que ele não falava apenas da árvore. Depois do café, saiu para o quintal. A terra onde havia plantado as sementes estava revolvida, úmida da rega da noite anterior. Não havia sinal de brotos, mas também não havia pressa. Agirou-se ao lado do canteiro e ficou ali, observando as formigas que carregavam migalhas de terra como se fossem tesouros. Uma borboleta preta pousou no muro, abriu e fechou as asas devagar, como se testasse o peso do ar. Clara sorriu. Era um sinal, embora não soubesse bem de quê. Dentro de casa, João arrumava as ferramentas na oficina. O som do martelo batendo na madeira chegava até ela, ritmado, constante. Era um barulho que Clara havia aprendido a amar nos últimos meses, a prova de que algumas coisas, mesmo quebradas, podiam ser consertadas. À tarde, uma chuva fina começou a cair. Clara correu para dentro, mas não antes de ver o céu se encher de nuvens pesadas, daquele cinza que antecede as tempestades. João fechou as janelas enquanto ela secava os pés na esteira. O cheiro de terra molhada entrou pela casa, misturado ao do pão que assava no forno. Acho que vai demorar, disse ele, olhando para a chuva. Não tem pressa, respondeu Clara, sentando-se à mesa. E não tinha mesmo. A chuva caía, as sementes dormiam, e o mundo seguia seu curso, devagar, como as pétalas do ipê caindo sobre a terra. A lenha estalava na lareira enquanto Clara cortava o pão ainda quente, a crosta crocante cedendo sob a faca. João se aproximou, enxugando as mãos na calça de brim surrada, e pegou um pedaço sem prato, como sempre fazia. Os dois comeram em silêncio, ouvindo o rumor da chuva no telhado de zinco e o ocasional pingar de alguma goteira teimosa que escapava dos remendos. Do lado de fora, o vento começou a ganhar força, sacudindo os galhos do pé de jabuticaba que ficava junto à cerca. Clara levantou-se para verificar se a porta dos fundos estava bem fechada, mas parou no meio do caminho, distraída pelo reflexo embaçado de si mesma na vidraça. Havia algo diferente em seu rosto, não era só o cabelo mais longo, nem as linhas que o tempo havia desenhado ao redor dos olhos. Era uma quietude que não existia antes, como se as peças que antes rangiam dentro dela tivessem finalmente se ajustado. João notou o gesto e sorriu sem dizer nada. Sabia que ela estava pensando na carta que chegará naquela manhã, dobrada dentro de um envelope amarelado, com o selo de uma cidade que nenhum dos dois pronunciava há anos. Não precisavam falar sobre isso. As palavras escritas à mão,
tremidas em alguns trechos, haviam sido lidas em voz baixa, só para eles, antes de serem guardadas na gaveta da comoda, entre os lenços de linho e as fotografias desbotadas. A tempestade arrebentou de vez sobre o telhado, e um relâmpago iluminou a cozinha por um segundo, revelando as paredes descascadas, o armário com a porta pendurada por uma dobradiça só, a mesa de madeira cheia de marcas de faca. Clara acendeu a lamparina, e a chama dançou, projetando sombras alongadas nas paredes. João foi até o baú debaixo da cama e voltou com um cobertor de lã, daquele verde escuro que Clara tecera no inverno passado, quando as noites eram tão longas que pareciam não ter fim. Acho que a ponte do Ribeirão vai alagar de novo, comentou ele, mais por dizer algo do que por preocupação real. Tomara, respondeu ela, puxando o cobertor até o queixo. Assim ninguém vem nos incomodar amanhã. E era a verdade. A enchente do Ribeirão, que antes os deixava ilhados e ansiosos, agora era só mais um sinal de que o mundo lá fora podia esperar. João se sentou na cadeira de balanço, o madeirame rangendo baixo, e tirou do bolso um pedaço de madeira talhada, um pássaro, quase pronto, com as asas ainda brutas, esperando o acabamento. Clara observou seus dedos, grossos e cheios de calos, movendo-se com uma precisão que só vem de anos repetindo o mesmo gesto. Você vai terminar hoje? Perguntou, embora soubesse que ele não responderia. João trabalhava no ritmo das coisas que não podiam ser apressadas. A chuva amainou perto da meia-noite, mas o som da água escorrendo pelas calhas ainda preenchia os silêncios. Clara adormeceu primeiro, a cabeça apoiada no encosto da cadeira, os lábios entreabertos. João cobriu-a melhor com o cobertor e ficou olhando para o fogo, que agora queimava baixo, quase azulado. Do lado de fora, os grilos começaram a cantar, e algum animal noturno pisou na varanda, fazendo as tábuas rangirem levemente. Ele apagou a lamparina e deitou-se no sofá, com o cheiro de terra molhada ainda colado à pele. Pela janela entreaberta, viu um pedaço de céu limpo, estreito como uma fenda, onde algumas estrelas insistiam em brilhar. Não eram muitas, mas eram suficientes. A manhã chegou sem pressa, como se o tempo também tivesse se deixado amolecer pela chuva. Clara acordou com o peso da luz nos olhos, confusa por um instante com o cobertor que a envolvia e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. João já estava de pé, a camisa aberta no peito, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Movia-se em silêncio, como se temesse quebrar o encanto daquela quietude. Ela se levantou, os pés descalços afundando na madeira fria do chão, e foi até a janela. O quintal brilhava, as poças refletindo o céu pálido. As árvores, ainda gotejantes, balançavam levemente com a brisa que subia do rio. Clara respirou fundo, sentindo o ar úmido encher os pulmões. Não havia pressa. Não havia nada que precisasse ser dito. João serviu o café em 2 canecas de barro, uma delas lascada na borda. Clara aceitou, envolvendo as mãos ao redor do calor. Eles se sentaram na mesa da cozinha, onde a luz da manhã desenhava retângulos dourados sobre a toalha xadrez. O pão, ainda quente, estalava ao ser partido. Manteiga derretia em poças amareladas sobre a crosta. O rio deve estar cheio, murmurou João, mais para si mesmo do que para ela. Clara sentiu, sabendo que ele não esperava a resposta. Conhecia aquele tom, a maneira como suas palavras se perdiam no ar, como se fossem apenas um modo de preencher o espaço entre um gesto e outro. Ela olhava para as mãos dele, grossas e marcadas por anos de trabalho, os dedos que seguiam o contorno da caneca como se lessem uma história escrita em porcelana. Depois do café, João calçou as botas e pegou a enxada encostada na parede. Clara observou sair, o corpo levemente curvado ao passar pela porta baixa. Ela ficou onde estava, ouvindo o som dos seus passos afundando na terra mole, o rangido da madeira da cerca ao ser empurrada. Só então se levantou, recolheu as canecas e lavou-as na pia, a água fria escorrendo entre os dedos. Do lado de fora, João trabalhava no canteiro próximo à casa, removendo as ervas que a chuva havia feito brotar com teimosia. O sol, agora mais alto, aquecia suas costas, e o suor começava a umedecer a camisa. Ele não pensava em nada, ou melhor, pensava em tudo de uma vez, na terra que cedia sob a lâmina da enxada, no cheiro de humus que subia com cada golada de ar, no som do rio lá embaixo, inchado e barulhento. Clara apareceu na porta, os braços cruzados sobre o peito, como se hesitasse em interromper aquele ritmo. João não olhou para ela, mas sabia que ela estava ali, assim como sabia que o vento viraria antes do anoitecer e que a lenha no celeiro não duraria até o fim do mês.
Eram coisas que se sentiam sem precisar de palavras. Vou até a vila, disse ela, finalmente. Preciso de fio e agulhas. João assentiu, enfiando a enxada na terra como se marcasse um ponto. O caminho da ponte ainda deve estar enlameado. Eu vou pelo atalho das pedras. Ele não respondeu. Sabia que ela conhecia cada passo daquele trajeto, cada raiz que podia fazer tropeçar, cada curva onde a sombra se esticava demais. Clara entrou novamente, voltou com um cesto de vime e um xale que jogou sobre os ombros. Antes de sair, hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas tocando levemente o ombro dele ao passar. João ficou olhando o caminho que ela tomou, a figura dela se perdendo entre os eucaliptos até virar apenas um vulto, depois nada. Só então se agachou, passando a mão sobre a terra revolvida, sentindo a umidade entre os dedos. Algumas formigas, apressadas, carregavam migalhas de folhas secas. Ele as observou por um momento, antes de se levantar e voltar ao trabalho. O dia seguiu seu curso, lento e previsível. As nuvens que restavam se dissiparam, deixando o céu de um azul opaco, quase branco. O vento trouxe o cheiro de capim cortado e, mais tarde, o rumor distante de trovoadas que não chegariam até eles. João almoçou sozinho, comendo o que sobrara do pão e um pedaço de queijo duro. Depois, deitou-se por alguns minutos no sofá, os olhos semicerrados, ouvindo o zumbido das moscas contra o vidro da janela. Clara voltou quando o sol já começava a inclinar-se. Trazia o cesto cheio. Além do fio e das agulhas, havia um embrulho de papel pardo com açúcar, um pedaço de toucinho e 2 maçãs ainda verdes. João estava na varanda, sentando em um banco de madeira, afiando a foice com uma pedra. Ela se aproximou em silêncio, colocou o cesto ao lado dele e sentou-se no degrau, os pés apoiados na terra. A Maria perguntou por você e disse, depois de um tempo. Disse que o moinho está precisando de conserto. João passou a pedra pela lâmina mais uma vez, observando o reflexo do sol no aço. Amanhã eu vou lá. Clara descascou uma das maçãs com a faca que tirou do bolso, cortando-a em gomos finos. Ofereceu-uma a ele, que aceitou sem olhar. O suco escorria pelos dedos, doce e ácido ao mesmo tempo. Acho que vai chover de novo, comentou ela, olhando para o oeste, onde o céu já começava a escurecer nas bordas. João guardou a foice e a pedra, enxugando as mãos na calça. Melhor cobrir a lenha. E assim fizeram, trabalhando lado a lado sem pressa, como se o tempo fosse algo que pertencesse apenas a eles. As tábuas do celeiro rangiam sob seus passos, e o cheiro de madeira seca se misturava ao de terra úmida que subia do chão. Quando terminaram, a primeira gota já havia caído, pesada e solitária, no meio do quintal. Dentro de casa, a lamparina foi acesa novamente. O fogo na lareira crepitava, devorando os últimos pedaços de lenha seca. Clara sentou-se na cadeira de balanço, costurando a luz trêmula, enquanto João folheava um livro velho, as páginas amareladas e cheias de manchas. De vez em quando, um galho batia contra a vidraça, como se alguém quisesse entrar. Nenhum dos dois falou sobre o que viria depois. Não havia necessidade. O amanhã chegaria como sempre chegava, com suas tarefas e seus silêncios, suas pequenas alegrias e suas ausências. E eles estariam ali, como estavam agora, como haviam estado antes, como seriam dali em diante, 2 corpos no mesmo espaço, 2 sombras dançando na parede, 2 fios de uma mesma teia que nem sempre precisava ser vista para ser sentida.